dia. Vamos iniciar o nosso evangelho hoje, né? Libertemos. Deus disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo de volta a vida, pede para que seja restituído a liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. Os que não dilaceram os ideais, os que nos arrastam, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que nos desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo o compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-nos à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Então, é para a gente aprender a perdoar, né? Mas ali se vê claramente, né, alguns itens, né? Existe, lógico, situações que já não são possíveis, né? Que a gente tem que deixar a lei humana, né, se encarregar de determinadas ocasiões, né? São crimes hediondos, essas coisas, né? Não há essa possibilidade. Mas em termos mais flexíveis, ali é uma desilusão, uma traição de um amigo, alguma coisa parecida, a gente tem que deixar a pessoa ir. Por quê? Porque errar todos erram, né? Inclusive a gente. A gente tem que libertar a pessoa, porque a gente necessita dessa liberdade para a gente conseguir se aperfeiçoar, para a gente conseguir aprender na vida, né? Mesmo porque rancor, mágoa, isso nos faz muito mal, mas muito mal mesmo, não faz bem. Quem carrega rancor e mágoa dentro de si não está bem, né? Não fica bem. E é um sentimento negativo, né? Que proporciona, né? Ações negativas dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro, né? E nos prejudica muito no nosso dia a dia. Se a gente podia fazer mais, a gente acaba fazendo menos. Então essa mensagem acaba falando para a gente libertar, né? Porque nós também precisamos dessa liberdade. Ajudar na medida do possível, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente dá com a mão direita sem ver a mão esquerda, né? A pessoa não tem o mesmo cérebro que a gente, não está pensando na mesma coisa que a gente, às vezes você espera demais, não vem retorno. A questão é, se você for ajudar, ajude por conta própria, sem esperar o retorno. Porque ser ajudado também a gente é o tempo inteiro, né? O tempo inteiro tem alguém que nos aconselha, que fala, ó. E quando a gente faz alguma coisa para alguém, a pessoa chega e te dá um conselho. Não é bom? Eu acho ótimo, né? Eu paro e penso, será que... Eu paro e penso, eu analiso, será que nesse certo ponto eu estava certo, estava errado? Eu paro para pensar, né? E não é bom a pessoa te dar um conselho em vez dela ficar com aquele ódio eterno seu, né? É bem melhor. Então, da mesma maneira que vem pra gente, né? Vamos voltar. Então, vamos continuar o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, justiça das aflições.
As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Mas por que para uns dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Primeiro existe a reencarnação, né? Outra, a questão da fortuna material é muito mais difícil para o espírito lidar com ela do que a miséria, né? A miséria aflora sua humildade, né, em si. É lógico que existem os que ficam invejosos, né, em relação aos que os têm mais, os que ficam rancorosos, né, revoltados. Mas em si a riqueza é muito mais difícil da pessoa lidar, porque ela vai estar tendo ali do lado dela a arrogância de mão dada para ela o tempo todo, essa questão de se achar semideus o tempo todo. Então, quer dizer, é mais difícil da pessoa estar aflorando, né? Fora que ali a amizade de verniz do lado dessas pessoas são muitas, né? Então, como achar um verdadeiro amigo, né? Quando se existe muito interesse. Em relação a sofrer, a questão é o seguinte: se o espírito é muito evoluído, ele não vai sofrer. Aí ele vai deixar de evoluir? Ele não vai deixar de evoluir. Mas é que na constituição aqui humana, entende-se que o sofrimento ajuda, né? Pelo menos para a matéria humana, que são esses sofrimentos que a gente acha que é sofrer aqui, principalmente a dor física, né? Que é um dos maiores que existe. Acho que maior que a dor física é só a fome mesmo, que constitui também uma dor física, né? A dor da fome. As diferentes formas, né? As diferentes deficiências físicas que nos impedem de muitas coisas quando a pessoa não é extremamente evoluída, porque quando a pessoa tem muita força de vontade, não tem muitos melindres, ela consegue se sobrepor até muitas pessoas que têm toda a aparência física normal e é cozido da preguiça, né? A gente entende-se como sofrimento, no nosso ponto de vista, a miséria. Não conseguir consumir igual aquela pessoa, não conseguir ter a mesma coisa que aquela pessoa, ou um pouquinho melhor, ou diferente daquela pessoa, a gente entende-se isso como sofrimento. Mas isso é um sofrimento? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que sofrimento, particularmente no meu ponto de vista, é a dor física. Porque a dor física não tem como você correr dela. É uma coisa que dói, já fala, dói, te prejudica, te abrevia, não te dá liberdade, né? Eu, no meu ponto de vista, eu vejo dessa maneira, né? Limitações, né? Vim com algumas limitações também físicas, no meu ponto de vista, principalmente quando a gente fica à mercê de outras pessoas. Eu também considero isso um sofrimento, entre parênteses, mas eu considero. As outras pessoas eu não sei, né? Mas fica aquela parte, né? Mas e se o espírito já é evoluído e não sofre tanto, então ele não evolui? Evolui, né? Ele vai se evoluindo, ele vai se desapegando mais. Aí falar, mas não é nem apegado, mas continua evoluindo, porque ele vai ajudar, ele vai viver, vivendo, ele vai colaborar com outras pessoas, e aí que ele acaba se evoluindo, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? Meu ponto de vista. A parte aqui do texto que fala, né, as diferenças que se veem, é claramente, né, a encarnação que a gente entende, né? Numa vida você é Maria, no outra você é João,
Uma vida você é de um jeito, na outra é do outro. Uma vida você nasce numa família, na outra vida você nasce na outra família. Nada te impede de nascer naquela outra família, até que você conhece aquela família lá, até o teu vizinho lá. Então, aquela família lá é da família do teu vizinho. E você vai nascer na família do teu vizinho. Você vê que loucura. Então, mas acontece isso. E de loucura não tem nada, né? Porque sobrenome não é vínculo espiritual, né? Ah, mas sangue é vínculo espiritual? Nunca foi. Sangue é sangue. É material. Então, quer dizer, é por isso que Jesus falava, né? Vós sois todos irmãos. Sim, porque nós podemos estar nascendo hoje, eu nasço na minha família, amanhã eu nasço na família do vizinho, né? Porque eu vou ter alguma coisa naquele tempo lá, naquele exato momento, vai precisar espiar alguma coisa de lá de trás, ou uma aprovação, alguma coisa, uma ajuda, então acaba acontecendo isso. Então, por isso que existe essa parte, vós sois todos irmãos, né? A gente tem que... Então, tudo que a gente faz para o nosso semelhante, a gente está fazendo para nós. Tudo que a gente faz para a sociedade, a gente faz para o nosso futuro, e para o futuro dos demais. E assim vai indo, né? Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens da compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Né? Hoje a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né? A gente entendia só do corporal, hoje a gente consegue entender mais do espiritual. Nada é injusto, né? Por mais que aparenta, não é? Agora o nosso livre-arbítrio cabe a nós, né? A gente tem livre-arbítrio, sim. E a gente pode mudar o futuro, sim. Você pode mudar o futuro que está programado? Dependendo das situações, tudo se muda, né? Muito obrigada, Senhor, né? Por mais uma orientação de hoje, né? Esse momento curto, mas tão preciso e tão importante, né? Obrigada pelo esse ar maravilhoso, pela imagem da minha janela tão bonita, pelo Pichotinho, minha companhia, né? Uma fofura, pela minha mãe, pelos parentes, né? Pelo trabalho, pela oportunidade de acordar, né? Porque às vezes a gente pode dormir e não levantar, né? E obrigada por tudo. E assim seja.